You and my president. Olá galera, sou o Guinho, tá assinando essa Zona B. E como vocês estão sabendo, tá circulando por aí a corrente 7 perguntas sobre animes. Muitos vloggers de anime e mangá foram pegos por essa corrente e estão dando suas respostas. Estão sendo desafiados e dando suas respostas. Isso foi lançado pelo canal 7 Coisas e alcançou uma grande proporção na internet. E eu fui atingido por essa corrente. Eu fui desafiado pelo Jade do vlog da Grande Linha no 7 perguntas sobre anime e deu muito trabalho, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, porque eu tenho muita, entre aspas, referência em anime, eu assisto muita coisa que ainda não explodiu no canal, mas em breve vai explodir muita coisa aqui de anime e mangá. E eu fiquei muito perdido, mas finalmente cheguei a 7 respostas e eu vou começar a responder as perguntas desse desafio e no final desafiar alguém, é lógico, né? Então vamos lá para uma vinheta personalizada, que só é um plano de fundo com música, e eu volto respondendo as 7 perguntas sobre anime. Bom, pergunta número 1 é: qual anime você não esperava nada, mas se surpreendeu? Bom, essa pergunta foi difícil pra mim, como a maioria desse questionário, porque geralmente quando eu escolho um anime, eu já espero muito dele. Tipo, chega uma temporada com muitos animes, são poucos os que eu escolho pra assistir. Eu não sei se eu sou muito exigente ou algo assim, ou é difícil ganhar minha atenção, mas quando eu aponto pra um anime, não importa, se a história for diferentona, tal, pelo contrário, ainda me fascina, porque tem gente que olha a sinopse aí repudia já o anime, não. São coisas diferentes também que me atraem. Quando eu vejo um anime assim, e ele ganha, eu já digo logo, eu vou gostar dessa coisa aqui, eu vou dar uma olhada. E geralmente eu acerto, a maioria das vezes. É muito difícil apontar um anime já não esperando algo bom dele. Eu já aponto já para um anime com uma certa expectativa. Porém, como diz a pergunta, um que eu não esperava nada, mas me surpreendeu. Eu acredito que a resposta para esse seria Kekai Sensen. Não é que eu não esperava nada do anime, mas quando eu peguei ele para assistir, eu só achei o traço dos personagens legais e esperava uma história qualquer, tal, que não iria marcar no nível que ele me marcou. Que era só mais um dos animes que vinham na temporada, que iriam ser assistidos, mas não iriam me marcar, não iria engrandecer tanto o anime. Mas superou muito minhas expectativas. O anime tem muitos personagens carismáticos, tem uma trilha sonora muito boa, tem um desenvolvimento do caralho, trabalha com muita complexidade. E o mais legal, o anime dá um foda-se a você. Ele chega no primeiro episódio, ele não se preocupa ao longo do desenvolvimento de lhe explicar as coisas, de jogar personagens que vão dizendo como funciona o mundo, que vão... Não! Ele simplesmente olha pra você. Você tá entendendo a história? Não tá? Foda-se! Assista até entender. E isso foi uma das... encucado, eu tentando compreender a história, montar as coisas. De fato, a pessoa assistindo, uma hora vai montar toda a história. Mas o fato dele não ser tão autoexplicativo como a maioria dos animes me prendeu. Tanto por curiosidade, quanto por fascinação entre personagens, trilha sonora, sua complexidade, temas abordados, mentalidade dos personagens. Ele era um anime que eu achei que ia ser um qualquer, mas ele realmente me surpreendeu. Então recomendo Kekai Sensen. Não é à toa que o anime teve uma super produção, que o último episódio do anime quebra o tabu, nos dando 1h30 de último episódio. Diferente de todos os outros que estão no tempo normal. Nossa próxima pergunta é: qual anime você esperava muito, mas se decepcionou? Bom, eu vasculhei aqui, como eu disse, eu já escolhi um anime já com uma grande expectativa, mas esse eu acho que foi o maior que torou minhas pernas mesmo, que eu caí muito, que me decepcionou bastante. Me decepcionou ao nível de eu não gostar mais do anime, eu quase repudio o anime assim. Nada contra quem gosta, porque eu entendo que na natureza do anime é aceitável você gostar. E eu vou dizer o porquê. Não é incomum você gostar de algo. Mas eu
tive uma grande expectativa nesse anime e me decepcionei bastante. Foi uma queda altíssima. É o Mirai Nikki, Diário do Futuro. Nos 3 primeiros episódios eu estava muito na expectativa desse anime. Eu tinha adorado a proposta. Muitas pessoas com diários especiais, cada um com habilidade diferente, referente a alguma coisa. Vai ser uma competição para um novo Deus. Isso está me parecendo muito com Death Note. Aí foi meu primeiro erro. Achar que ia ser parecido com o poderoso Death Note. Não foi. Vamos entender agora porque eu não gostei, porque eu me decepcionei. E porque é aceitável qualquer pessoa gostar de Mirai Nikki. Embora hoje em dia eu não gosto nem a pau de Mirai Nikki. Quando a gente vai analisar um anime, a gente tem que dividir em 2 observações. Que muita gente se confunde com isso e acaba pegando treta na internet. São os detalhes pessoais e os detalhes técnicos. Detalhes pessoais são aqueles detalhes mais tangíveis que você pode se prender a eles. Ele pode ganhar espectadores por esses detalhes. Por exemplo, vou citar aqui Bleach. Eu gosto muito de Bleach. Eu gosto bastante de Bleach. Ele tem detalhes pessoais que me prendem, que me agradam. Tem várias Zanpakutos, tem várias divisões, um sistema. Ele tem arrancas dentro das raças de Bleach. Cada raça tem suas próprias habilidades. São coisas tangíveis, lutas massas, cenas milaborantes. São coisas que prendem a pessoa, independente se o autor sabe desenvolver a história ou não. Elas prendem as pessoas. Tem muita coisa legal em Bleach que, querendo ou não, reflete a criatividade do autor em certo ponto para fazer esses detalhes. Mas, como com experiência em roteiro, eu estou ciente que Bleach não tem um desenvolvimento técnico tão bom, não tem choque de racionalidade dos personagens, não tem um desenvolvimento tão mirabolante, não é tão bem lapidado o Bleach. Em detalhe técnico, sim, ele é tecnicamente não tão bem feito, mas ele tem detalhes pessoais que são responsáveis por essa legião de fãs que ele conquistou. Só que Mirai Nikki foi o oposto. Mirai Nikki eu tinha expectativa, tal, só que os detalhes técnicos do Mirai Nikki eu achei tão ruins, tão mal feitos, chegou uma hora que quanto mais a obra ia se desenvolvendo, as coisas iam saindo não de nexo lógico, não de nexo lógico, mas sim de... Não estavam me convencendo mais que aquilo era um anime fantástico, de uma batalha mental, de uma competição. Não parecia mais uma competição, parecia uma ruma de gente girando, os personagens não se destacavam, eram todos estereótipos. Os detalhes técnicos foram tão absurdos a ponto de engolir o que eu poderia achar legal nos detalhes pessoais. Virou uma grande bola de cocô conforme iria se desenvolvendo. Se você é fã de Mirai Nikki, não se preocupe, eu não lhe julgo. Como eu falei aqui, pode ter detalhes pessoais que lhe prendam. Eu não achei os detalhes técnicos, a construção do anime, a elaboração, o desenvolvimento, nem um pouco parecido do que eu esperava que seria próximo a Death Note, não. E a queda foi muito grande, não foi tão bem feito assim, mas é aceitável qualquer pessoa gostar, porque como eu falei, detalhes pessoais existem em todo anime. Você tem direito de gostar. Mas, se um amigo meu quiser que eu recomende um anime, eu não recomendaria Mirai Nikki pra ele. Teria uma lista muito maior antes. Próxima pergunta é: qual anime que todo mundo já assistiu, mas você não assistiu? Pô, eu tenho que assistir. São 2. Code Geass e Hellsing. Puta que pariu, nem eu acredito em mim mesmo quando alguém me pergunta, que eu não assisti esses 2 animes. Eu vi uns pedaços assim no Animax, eu ia começar a assistir o Code Geass. Desses 2, assim, o mais impactante eu acho que eu não assisti é o Code Geass. Eu tenho que assistir esses 2 animes, quando eu não estiver assistindo nada, eu vou selecionar eles, vou maratonar, vou assistir. São 2 animes que aparentemente são bons, a galera idolatra muito, a galera gosta, e que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Bom, nossa próxima pergunta é: qual anime você já assistiu que quase ninguém conhece? Bom, eu podia listar uns 4 aqui, na verdade eu fiquei bem em dúvida, o que é popular ou não. Um deles seria Mushishi, Get Backers, Blood Lab. Mas pesquisando no My Anime List, eu fui checando as popularidades assim, e alguns desses são bem conhecidos na verdade.
Então quem ganha a bola da vez é um anime que eu assisti, que eu gostava muito quando eu era pequeno, mas que é pouco conhecido porque o ranking dele tá lá embaixo, principalmente pelo tempo e porque não fez sucesso no Japão para ganhar marketing. É o Jibaku-kun. Eu chamava carinhosamente quando era pequeno de Buck, porque é o personagem principal. É uma galera num mundo alternativo que são grandes crianças, tem umas bolinhas rosas, uns espíritos, umas bolinhas rosas, que eles jogam essas bolinhas rosas e essas bolinhas rosas explodem. E eles lutam contra uns monstros lá nesse mundo. E o personagem principal tem uma cara mal encarada e o sonho dele é dominar o mundo. Achei super diferentão. Super antipático. E eu assisti, acho que são 24 ou 26 episódios. A música da abertura é muito foda. Eu gostei de Bakun. Fui reassistir há pouco tempo de novo. Não teve o impacto que teve quando eu era pequeno, né? Mas eu acredito que é um anime muito pouco conhecido. Se vocês quiserem, procura aí, deem uma olhada e veja o que vocês acham aí do Jibaku. Nossa próxima pergunta é: qual o seu personagem favorito de todos os animes? Pô, eu caí... Quando eu escutei essa pergunta, eu fiquei meio... Eu caí em Ad Infinitum. Caí num ciclo de perguntas sem fim. Se essas perguntas, como o tema é anime, eu não posso citar mangá. Então, muitas das coisas que eu estou respondendo aqui são referentes apenas a anime. Se fosse mangá, as respostas provavelmente poderiam ser mudadas. Mas lá vai. Refletindo, tem muito personagem que eu assisto muito anime e eu adoro a individualidade de diversos personagens. Tem personagens que me marcam pela individualidade e essa aqui tem algo, essa aqui tem outro. Fica difícil decidir em qual. Só que tem uma linha de personagens que eu notei que eu gosto muito. Eu acredito que é o chamado por vocês de Berserker. Por exemplo, personagens como o Zaraki Kenpachi, o Hibari do Katekyo Hitman Reborn, o Joseph J. Newton do Terraforms, muitos personagens desses, o Zebra do Toriko, muitos personagens desses que são Berserkers, que são incríveis, que são extremamente fortes, uma segurança, acho que o Ikki do Cavaleiro do Zodíaco também entra aqui, né? Esses personagens, eles passam, eu acho que é o sentimento de reflexão, ou ao mesmo tempo de inveja, que eles passam uma postura de que nada abala eles, que eles não se preocupam com nada, é um personagem despreocupado, destituído de preocupação, e eu invejo isso. Cara, o personagem é tão forte, ele é tão destituído de preocupação, não há leis, não há regras, não há ninguém que pressione ele para baixo, porque ele vai bicudar tudo e sai da frente, e ele vai direto. Ele se destaca, muitas vezes mais que o protagonista, personagem muitas vezes amado por muitos, é o famoso personagem Berserker. Só que entre todos eles, talvez, se falássemos de mangá, o Escanor, talvez, que tá muito popular comigo, eu tô com um hype muito grande pro Escanor, lendo Nanatsu no Taizai, mas como ele ainda não apareceu em anime, e mesmo que ele tivesse aparecido em anime, a dúvida tava meio assim, sem mais delongas, meu personagem preferido, eu acho que ele entra nessa classificação de Berserker, e ele é o pioneiro. Porque ele é um personagem tão antigo que se eu pegar ele e trazer para o dia de hoje, eu acho que ele facilmente faz frente com todos esses outros Berserkers que eu citei no nível de eu gostar. Ou seja, ele é antigo e ele ainda hoje faz frente. Não esfriou minha afeição por ele. E esse meu personagem favorito provavelmente é o Riei, de Yu Yu Hakusho. Eu adoro o Riei, desde o seu design, desde o seu comportamento, dublagem, poderes, chamas negras mortais do caralho. Ele é muito foda. Eu acho ele foda desde o tempo que o Yu Yu Hakusho era meu anime preferido, antes de conhecer o One Piece, né? E o Riei se destacou muito, eu babava muito o Riei naquele tempo. E mesmo trazendo agora, se eu ver a foto dele, eu ainda babo muito o Riei. Eu acredito que Riei possivelmente responda essa pergunta ao meu personagem favorito. Riei, não fique pensando que eu sou igual ao Makintaro. Eu gostei da espada. Se você gostou, eu lhe empresto. Mas o preço do aluguel é a sua vida. Nossa próxima pergunta é: qual a cena mais marcante de todos os animes pra você? Puta que pariu! Essa pergunta me fez bugar de novo, me fez ficar em Ad Infinitum, quase 3 dias trancado em casa refletindo qual
Porque tem muito. Eu assisto muito anime, leio muito mangá, tem cenas épicas, cenas exclusivas. Eu tenho um preferencial por aquelas cenas que começam tristes ou que começam reprimidas, o personagem reprimido ou lembrando de algo. É o famoso lembrar do passado para ficar mais forte, mas não importa. Cenas reprimidas, tal. E quando de repente essa pessoa quebra as expectativas, vai com tudo, a música aumenta, né? Geralmente Naruto tem muito isso, que começa com aquela musiquinha calminha, aqueles ritos, é como se o personagem estivesse esperando, se preparando espiritualmente para dar tudo de si, para vir com toda a garra. E quando isso acontece, isso me arrepia bastante. Mas, refletindo provavelmente as cenas mais marcantes, vou pegar um anime e dizer que ele foi o anime que mais me deu cenas marcantes. É enorme catálogo de cenas épicas e emocionantes do One Piece. One Piece tem muita cena marcante, tem cena marcante pra caralho. Tem a cena da Robin dizendo que quer viver, o navio sendo queimado, o Luffy dando toda a força na cara de não ter nenhum Bitou. Puta que pariu, tem muita cena marcante e emocionante do One Piece. Quando eles são subestimados e o Luffy grita pra quem quer que seja o oponente, não se deixando diminuir. Não importa se está na frente do governo mundial, não importa se o inimigo é o mundo, ele não se deixa diminuir. Essas cenas são muito fodas. Fica difícil escolher uma, mas eu vou destacar aqui uma das cenas quando eu comecei a ler o mangá. E depois eu revi em anime, mas versão dublada, mas não tem nada. É possível cena do encontro do Luffy com o Arlong no Arlong Park. Eu posso estar errado, essa resposta pode mudar para o futuro, mas aquela cena quando o Nami é traída, tem muitas especialidades, tem muitas especiarias. Seria se essa palavra se encaixa nesse contexto. Ela tá furando a tatuagem do Arlong com a faca, sangrando. O Luffy segura a mão dela. Ela recusou a ajuda de todos esses nakamas do Luffy e da porra toda. Recusou direto. E ela tá chorando lá. E ela diz, Luffy, me ajuda. Pô, Luffy bota o chapéu de palha na cabeça dela. Aí passa o flashback de... Não toque, isso é meu tesouro, uma coisa assim, e ela se toca. Isso é importante pra ele tá botando na minha cabeça. E o Luffy grita, claro que sim. Quando ele se vira, tá a galera numa cancha tão grande, tá o Zoro, tá o Sanji, até o Usopp, tão sérios em partir pra cima. Não sei porque eu me lembrei dos Backstreet Boys, aquelas poses, quando a galera fugindo disso. Eles estão todos maneiros e não acaba por aí. A cena segue com eles andando, uma música do caralho. Yosako e Johnny tampando a porta e dizendo, estamos aguardando as verdadeiras pessoas que podem derrotá-los. Naquele tempo, eu lendo, os Homens Peixes estavam passando um terror, um hype muito grande no mangá, assistindo também. E eu queria ver a diferença de poder entre o Luffy e o Homem-Peixe, principalmente o Arlong, que era o boca quente da saga. Quando o Luffy chega, tá o Arlong rindo a galera, aí vem a cena que me impacta muito, que é o portão batendo, acho que é 3 vezes, pá, pá, o portão do Arlong Park amassando. E os 2 portões voam, e tá o Luffy lá com um soco, o Arlong olhando, e ele pergunta, quem de vocês é o Arlong? Aí eu li o mangá, né, e tive que esperar 15 dias para saber a resposta do que ia acontecer. Eu fiquei muito na expectativa, eu fiquei com aquilo. E provavelmente empatando com essa cena, talvez tenha a cena do Eu Quero Viver, da Robin, somada à cena que o Luffy entra em embate com o governo mundial por queimar a bandeira do governo mundial. Ele manda o Sogeking queimar a bandeira mundial, a união de 170 nações, e dizem, ó, você fazer qualquer coisa perante essa bandeira é o mesmo que declarar guerra ao mundo, e o Luffy, foda-se, queima. E o Spandão, o cuzão, pergunta, você acha que pode sobreviver tendo um mundo como seu inimigo? E o Luffy grita, quer apostar? Eu adoro essas cenas de uma pessoa que não é ninguém para o mundo, erguer o peito e dizer, eu faço frente a qualquer um, com muita convicção. E isso o One Piece ganha muitas cenas. Fora as cenas que fizeram eu chorar, muito. Muitos animes me marcaram, muitas cenas épicas, mas eu acho que muitas cenas de One Piece, como essas que eu citei, levam de bandeja, porque foram as cenas que mais fizeram meus cabelinhos se arrepiar. Qual o anime que mais marca a sua vida? Sem dúvidas nenhuma, One Piece. Qualquer dia eu lanço um vídeo sobre isso. One Piece marcou muito minha vida. Foi um chamado One Piece.
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na banca para comprar o volume 24 de Cavaleiro do Zodíaco. Antes disso, dias atrás, eu vi em uma banca um volume solto, acho que era o volume 36 de One Piece, eu acho que era da Conrado. E eu folheei. Eu não sabia que era de pirata, eu acho que tava abrigando a saga de Sea Crocodile. A capa era o Luffy com um sorvetão gigante. Eu folhei aquilo, eu vi um carinha com um chapéuzinho de palha danando caceta. Aí eu, caralho, que legal, um mangá sobre um matutinho. Eu achei que era um matutinho. Aí vários dias passaram depois e eu na banca fui comprar o volume 24 Cavaleiro do Zodíaco. Quando der fé, eu vi o mangá do matutinho numa sacola, numa edição dupla. Vinha 2 volumes de uma vez. Aí eu fiquei lá na decisão. Ou era Cavaleiro do Zodíaco, um mangá que marcava muito na época, que o povo babava muito. Ou aqueles volumes de um mangá que eu não conhecia, chamado One Piece. Um mangá de um matutinho. Comprei, li, morri de rir. Eu tive um ataque de rindo. Mãe perguntou se eu tava doido, rindo sozinho. E eu me apaixonei à primeira vista pelo One Piece. E conforme fui vendo, tanto em mangá quanto nas animações, a história, ela só teve o que me fascinar cada vez mais, que eu ia lendo. Teve histórias pessoais da minha vida que o One Piece me ajudou. Eu idolatro muito o Eiichiro Oda, tanto que um dos meus objetivos, acredito que um dia, de alguma maneira, talvez a televisão brasileira, eu vou pro Japão, vou caçar esse homem, vou apertar a mão dele e agradecer por ele ter criado One Piece. Dos animes que me marcaram, sem dúvida, One Piece. Pois é, galera, o vídeo não termina aqui. Eu gostaria de desafiar uma peita de gente, porém muita gente, é canal grande que eu admiro, só que eu não conheço o pessoal, não tenho tanta intimidade, né, pra lançar assim, um desafio direto. E muitos já foram desafiados, que essa corrente tá muito grande. Então eu vou desafiar 2 canais aqui pra ver se eles entram na brincadeira. Esses 2 canais são o One for All, do Vinícius, que é um canal muito bom que fala de mangás, de animes, né? O Vinícius manja muito das paradas do shonen, eu admiro o trabalho desse cara. E eu desafio ele, Vinícius, se vocês curtem o One for All, vocês vão lá, dizem lá, Vinícius, você foi desafiado, dizem na página dele, conversa. Quando eu chegar no Facebook eu vou dizer a ele que eu desafiei ele. E também eu vou desafiar outro canal, tanto o canal quanto a pessoa por trás dele, que eu admiro muito, que é o Deus do Romance Down. Eu já lancei um vídeo aqui dizendo como eu admiro esse cara. E então tá aí, eu não sei se alguém desafiou ele, mas eu estou desafiando. Queria saber suas 7 respostas, Deus. Tá aí um vídeo pra você gravar. Se vocês conhecem o Romance Down, vão lá clicando e dizer, Deus, você foi desafiado, tal. Fiquei enchendo o saco lá, beleza? Sim, galera, já ia me esquecendo, na verdade me esqueci, né, que eu tô gravando extra, uma partezinha extra aqui, a pedido da grande desenhista Nana Neco, que mora no meu coração. Eu gostaria de desafiar a Rochelle, do canal Plush, que fala sobre fanfics e gameplay. Pois está aí o desafio a você, Rochelle. Quero saber suas 7 respostas também, beleza? Então, esses são todos os canais que eu gostaria de desafiar. Foi muito bom essa experiência e daqui pro fim do ano, estamos quase 1000 inscritos, né, no canal, vai explodir anime e mangá aqui, vou trazer muita coisa nova, então fiquem ligados, se inscreve se não for inscrito, dá seu like aí, foi muito gostosa essa brincadeira, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!